Vamos então ao quarto vídeo sobre a divisão. Neste vídeo vamos tratar e ver em pormenor a noção de divisão matemática, mas eu queria lembrar que é importantíssimo vocês verem os vídeos anteriores para perceberem, né? Os três vídeos anteriores, o primeiro dos quais é este, o significado da palavra divisão, onde é explicado o significado da palavra dividir, em particular o significado matemático, em pormenor a operação matemática, e são explicados alguns significados da palavra dividir. No segundo vídeo sobre a divisão é explicado os conceitos ligados à divisão, não é? Como podemos dividir, em particular podemos dividir em partes iguais ou em partes diferentes. Portanto, este vídeo também é importantíssimo. E finalmente o terceiro vídeo, onde é explicada a divisão como uma sequência de subtrações. Portanto, é importante que vocês vejam estes três vídeos para entenderem o que nós vamos dar agora e o que iremos dar a seguir sobre divisões, em particular exercícios, né? Portanto, a noção de divisão matemática, vamos ver a divisão matemática sob o aspecto da divisão com grupos de objetos, para entendermos melhor. E vamos então ver o primeiro exemplo. Imaginemos que temos 24 triângulos, não é? Temos aqui 24 triângulos, se contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vezes 3 dá 24. Temos aqui a chamada matriz, como vamos ver à frente. E queremos dividir estes 24 triângulos em três grupos iguais. O primeiro grupo, o segundo e o terceiro. Então como é que nós fazemos? Vamos fazer, pelo método como vimos no vídeo anterior, o método das subtrações, da sequência de subtrações. Vamos tirar três objetos. Porquê 3? Porque temos 3 grupos para distribuir e distribuímos um objeto por cada grupo. Por isso é que tiramos 3, ficamos com 21. Depois tiramos mais 3, ficamos com 18, e pomos um em cada grupo. Depois mais 3 e ficamos com 15. E vamos fazendo isso enquanto for possível, não é? Depois mais 3 ficamos com 12, mais 3 ficamos com 9, tiramos mais 3 ficamos com 6, depois tiramos mais 3 ficamos com 3 e finalmente temos os últimos 3 para distribuir. É uma divisão exata. Distribuímos e não fica nenhum. Portanto, ficamos com 3 grupos, cada um deles com 8 triângulos. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Por isso é que esta é uma divisão exata, porque 3, que são 3 grupos, vezes 8, que são 8 triângulos por grupo. 3 vezes 8 dá 24, pela tabuada, né? Portanto, é os tais 24 que nós tínhamos antes. Vimos então a divisão pelo método da sequência de subtrações e agora vamos dividir em termos de objetos. Se tivermos os 24 triângulos e se dividirmos em grupos de 3, cá está, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4, 5, 6, 7, 8, conseguimos formar os tais 8 grupos, não é? Portanto, dividindo o número 24, qual é o número? Dividindo por 24 dá 3, é 8, não é? Este é o dividendo, este é o divisor e este é o quociente. Então temos 8 grupos, cá está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada um deles com quantos triângulos? Com 3 triângulos, não é? Temos um total de 8 vezes 3, 24 triângulos. Se reparares, é ao contrário, não é? Antes tínhamos 3 grupos com 8 triângulos, não é? E agora temos 8 grupos com 3. Não te esqueças que a propriedade, a multiplicação é comutativa, isto é, 8 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 8, não é? Antes vimos 3 vezes 8, isto é, 3 grupos com 8 triângulos cada, agora vemos 8 grupos com 3 triângulos cada. Ambos dão 24 triângulos, entendeste? Vamos ver mais um exemplo. Neste caso vamos dividir 24 triângulos em 6 grupos iguais. Cá estão os 6 grupos. E como é que nós fazemos pelo método da sequência de subtrações? Vamos retirar 6 triângulos de cada vez. Porquê 6? Porque precisamos de colocar um em cada grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cá está, deduzimos aos 24, vamos subtrair 6, ficam 18. Vão ficar 18. É possível distribuirmos 18 por 6? Claro que é, porque 18 é maior que 6, não é? Tiramos mais 6, ficam quantos? 18 menos 6, ficam 12. É possível distribuir 12 para 6 grupos? Claro que é, porque 12 é maior que 6. Ficam quantos? Ficam 6. E agora, finalmente, ficamos com 6. É possível distribuir 6 triângulos por 6 grupos? Claro que é. É igual a um triângulo por cada grupo. Ficamos com 0.
Então, com quantos triângulos é que ficamos? Ficamos com 6 grupos, cada um dos quais com 4 triângulos. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Então, pela propriedade, pela multiplicação, pela tabuada dos 6, 6 grupos vezes 4 triângulos cada grupo, temos 24 triângulos. São os triângulos que nós tínhamos. Agora vamos ver ao contrário, fazendo a divisão, como nós fizemos antes, em grupos de 4. Vamos formar grupos de 4. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5, 6 grupos. Quantos grupos é que nós conseguimos fazer com 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos, não é? Então, 6 grupos com 4 triângulos cada um dá os mesmos 24. Antes tínhamos 4 grupos de 6, agora temos 6 grupos de 4. A propriedade é comutativa, a multiplicação é comutativa. 6 vezes 4 é igual a 4 vezes 6. Antes tínhamos 4 vezes 6, isto é, 4 grupos de 6, agora temos 6 grupos de 4. Entendeste a diferença? Vamos então ver a diferença entre dois conceitos que são importantes na divisão. A diferença entre o conceito da quantidade de grupos e tamanho de grupo. Considera um conjunto de 12 carros apresentados. Vamos então dividi-los em grupos de 6, 4, 3 e 2 carros. Vamos então distribuí-los em grupos de 2, por exemplo. Se distribuirmos estes 12 carros em grupos de 2, vamos ficar com 6 grupos de 2. Isto é, vamos ficar com grupos de tamanho 2, não é? Temos 6 grupos, cada um deles com 2 carros, tamanho 2, não é? Se dividirmos agora os 12 carros em grupos de 3 carros, já vamos ficar com menos grupos. 4 grupos, porque o tamanho do grupo está a aumentar. É assim? Ficamos então com 4 grupos de 3 carros cada um. Se dividirmos os carros em grupos de 4 carros, o número de grupos também continua a diminuir. Ficamos, em vez de 4, já só temos 3 grupos, mas de 4 carros cada um. E se dividirmos finalmente os grupos em grupos os carros em grupos de 6 carros, tamanho 6, portanto, ficamos com 2 grupos, não é? Temos 6 mais 6, 12. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar? À medida que reduzimos o tamanho do grupo, tínhamos grupos com 6 carros, passamos para grupos com 4, depois com 3 e depois com 2. À medida que reduzimos o tamanho do grupo, aumentamos o número de grupos, não é? Aqui só tínhamos 2 grupos, reduzimos o tamanho do grupo de 6 para 4, o número de grupos aumentou de 2 para 3. Agora reduzimos o tamanho do grupo de 4 para 3, o número de grupos aumentou de 3 para 4. Reduzimos o tamanho de grupos de 3 para 2, o número de grupos aumentou de 4 para 6. Estás a entender? Portanto, à medida que diminuímos o tamanho do grupo, temos que aumentar o número de grupos. E inversamente também, não é? Quando reduzimos o número de grupos, estamos a aumentar o tamanho do grupo. Aqui tínhamos 6 grupos. Se passarmos para 4 grupos, o tamanho vai aumentar. Aumenta de 2 para 3. Se reduzirmos o número de grupos de 4 para 3 grupos, o tamanho passa de 3 para 4. Se reduzirmos o número de grupos de 3 para 2 grupos, o tamanho passa de 4 para 6. Portanto, neste vídeo vamos ficar por aqui e vão existir 2 vídeos com exercícios para poderes aplicar todas estas noções e te habituares aos conceitos da divisão em 2 vídeos seguintes que podes visualizar já de seguida, que são, o primeiro vai tratar da divisão com grupos de objetos, tens 7 desafios, e o segundo vai tratar da divisão relacionada com a matriz, também com 7 desafios. Portanto, dividimos isto para que o vídeo não ficasse demasiado longo, porque além disso, os outros 2 também não são tão curtos como isso.